Olá, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o Fábio Pistori, professor de Direito Penal do Unisalesiano de Araçatuba, e hoje temos a grata satisfação de ter conosco o palestrante Dr. Kleber Masson, que é promotor de Justiça no Estado de São Paulo, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público e na pós-graduação da PUC de São Paulo, além também de ser autor de diversas obras jurídicas ligadas à área do direito penal e do processo penal, e que hoje irá nos brindar com uma palestra, cujo tema é Funções do Direito Penal e Finalidades da Pena. Dr. Kleber Masson, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, e a palavra está com o senhor. Olá, espero que tudo esteja bem com você. Meu nome é Kleber Masson, eu sou promotor de justiça em São Paulo, sou professor de Direito Penal no G7 Jurídico e autor de livros de Direito Penal publicados pela Editora Método, pelo Grupo GEM. E, com muito prazer, eu atendi ao convite do meu amigo professor Fábio Pistori para vir aqui bater um papo com você nesse congresso de Direito Penal. Professor Fábio, da Unisalesiano de Araçatuba. Conversamos ali um pouquinho, sugerimos alguns temas e chegamos à ideia de conversar sobre funções do direito penal e finalidades da pena. E aí, quais são as funções do direito penal? Quais são as finalidades da pena? Vamos lá. Quando a gente fala em funções do direito penal, isso tem muito a ver com um movimento moderno do direito penal chamado de funcionalismo penal, mas de uma forma muito simples para você, nesse bate-papo rápido que a gente vai ter aqui, nós estamos discutindo para que serve o direito penal. Qual é o papel do direito penal? Para que ele funciona? A que fim ele se presta? E aí, várias ideias vão surgir. Vai ter uma função que é muito apontada e muito comum no Brasil e no mundo todo, né? A chamada função simbólica do direito penal. Vem cá comigo. Essa função simbólica é inerente a qualquer lei. É inerente a qualquer ramo do direito. Mas ela ganha muito mais importância no direito penal. O que é essa função simbólica? O que ela é, no que ela consiste, quais as críticas que ela recebe? A função simbólica é aquela que não gera efeitos externos. Não gera efeitos concretos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela só gera efeitos internos. Efeitos internos, tanto na mente dos governantes, como na mente dos governados. Tanto na mente dos governantes, como na mente dos governados. Vamos lá? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos no Brasil uma lei dos crimes hediondos, a Lei 8.072, já do longínquo ano de 1990. Como que essa lei surgiu? Só para você entender o contexto, acho que esse é o grande ponto, né, da função simbólica do direito penal, talvez o maior exemplo que a gente possa apresentar. O primeiro diploma normativo a falar em crimes hediondos foi a nossa Constituição Federal, a Constituição de 88. Lá no artigo 5º, inciso 43, ela está escrito: a lei definirá os crimes hediondos. E vem lá a sequência desse inciso 43. A lei definirá os crimes hediondos. É a primeira vez que um diploma normativo fala no Brasil em crimes hediondos. Isso já existia na linguagem popular, na linguagem acadêmica, mas não num texto legal, especialmente na Constituição Federal. Bom, nossa Constituição de 88, no ano de 1989, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, né? No ano de 1989, se você perguntar para os seus pais, se pesquisar isso na internet, o Brasil foi assombrado por uma onda de crimes de extorsão mediante sequestro. O que era isso, na verdade? Era a gênese, era o nascimento das organizações criminosas. Comando Vermelho, depois, Primeiro Comando da Capital, entre outras facções criminosas. Sequestravam pessoas muito ricas, cobravam um resgate em troca da liberdade e usavam esse dinheiro para quê? Para comprar armas, para comprar drogas, para corromper agentes públicos de má índole. Era aí o nascedouro das organizações criminosas.
começaram a pipocar sequestros pelo Brasil, especialmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Sequestraram o Washington Oliveto, aquele publicitário famoso que faleceu há pouco tempo, tinha um programa na Rede Globo, né, tinha quadros no Jornal da Globo, enfim, famoso, escritor. Sequestraram, a gota d'água foi o sequestro do Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, acabara de ser ministro da Economia no Brasil. Sequestram o Abílio Diniz. O Brasil em pânico com essa nova forma, aquela época, uma nova forma de criminalidade, até que o Congresso Nacional se reúne. E aí os deputados falam, olha, a gente tem que fazer algo. Não dá mais, nós temos que ter algum instrumento para combater esses crimes de extorsão mediante sequestro. O que nós vamos fazer? E aí alguém teve uma brilhante ideia de falar, olha, vamos criar a lei dos crimes hediondos. Vamos pegar aquele artigo 5º, 43 da Constituição Federal, uma norma de eficácia limitada, e vamos dar concretude para ela, dar eficácia para ela. Vamos definir os crimes hediondos. E apresentaram lá um projeto de lei, e aprovaram um projeto de lei e mandaram para o Senado para dar continuidade ao processo legislativo. Lá no Senado, ainda bem que teve um senador um pouco mais esperto, né? Que ele disse, opa, peraí, tem coisa errada aqui. O único crime hediondo apontado nesse projeto de lei é extorsão mediante sequestro. Ou seja, naquele projeto que vinha da Câmara, só a extorsão mediante sequestro seria crime hediondo. De repente alguém parou e falou, opa, mas espera aí, tem coisa errada. Quer dizer então que só rico pode ser vítima de crime hediondo? Porque na verdade só ricos são sequestrados? Vão sequestrar pobre para quê? E aí resolveram mudar. E começaram a colocar ali latrocínio, estupro, na época, atentado violento ao pudor, extorsão qualificada pela morte, epidemia. Não colocaram homicídio, por incrível que pareça, o legislador teve a cara de pau de fazer isso, né? De criar uma lei dos crimes hediondos e não incluir nesse rol nenhuma espécie de homicídio. O homicídio só foi ser crime hediondo 4 anos depois, em 1994, com aquela lei ficou famosa, a Lei Glória Pérez, diretora da Globo, em razão da morte da filha dela, do assassinato da filha dela, Daniela Pérez, pelo casal, né? O ator, ex-ator Guilherme de Pádua, e pela mulher dele, pela Paula Tomás. Mas veja, quando aprovaram essa lei, os governantes foram lá para a mídia fazer o discurso, não tinha internet naquela época, né? Mas foram em rede nacional dizer, olha, população, eu fiz a minha parte. Eu criei a lei dos crimes hediondos para combater esses novos crimes mais graves que chocam a sociedade. Eu fiz minha parte. Fiquem tranquilos agora. E na mente dos governados, opa, agora vai melhorar. Meu legislador, meu administrador, meu governante está atento, está cuidando de mim. Veja, essa lei só produz efeitos internos na mente dos governantes e na mente dos governados. Isso é uma função simbólica. Você acha que algum criminoso do PCC, do Comando Vermelho, foi abrir a lei dos crimes hediondos, foi abrir o Código Penal e falar, opa, agora extorsão mediante sequestro é crime hediondo, tô fora, não vou mexer com isso mais não? É evidente que não. A criminalidade continua aumentando da mesma forma. Aumentou até mais. Veja, qual é a crítica que se faz a essa função simbólica? A crítica que se faz a essa função simbólica é de que, no curto prazo, ela só serve para fazer propaganda de programas de governo. Só para isso. Olha aí o tal do populismo penal. Aí nasce um direito penal de emergência, nasce uma inflação legislativa, nasce uma hipertrofia do direito penal, um direito penal cada vez maior, mais forte, marombado, para intimidar a coletividade. Então, no curto prazo, as leis simbólicas servem apenas para fazer propaganda de programas de governo. Olha, eu, governo, estou atento, preocupado, estou de olho, estou cuidando de você, cidadão, cidadã. Só que a médio e longo prazo, a crítica que se faz é que essas leis levam ao descrédito do direito penal. Porque a população, uma hora acorda e percebe que essa lei é totalmente inútil, que a atuação governamental, que a atuação das instituições
que criam e aplicam o direito penal, acaba sendo irrelevante na vida delas. Tá? Essa é uma função que se apresenta. Uma outra função que eu quero dizer para você aqui é a seguinte. Tem várias, tá? Vou pegar as mais importantes. Existe também a chamada função de garantia do direito penal. O que é isso, essa função de garantia? Um dos maiores nomes da história do direito penal, um dos criadores da escola clássica do direito penal, ele nasceu na Áustria, mas fez toda a carreira acadêmica na Alemanha, Franz von Liszt. Vem cá. Von Liszt tem uma frase bacana que ele diz o seguinte: o Código Penal é a Magna Carta do delinquente. O Código Penal é a Magna Carta do delinquente. O que isso significa? Significa o seguinte, que o Código Penal, muito mais do que perseguir, do que punir as pessoas, do que limitar a esfera de liberdade das pessoas, o Código Penal, as leis penais como um todo, servem para protegê-las. Protegê-las do que, Kleber? Protegê-las do arbítrio do Estado. Serve para proteger as pessoas da ingerência indevida do Estado na vida privada de cada uma delas. Olha aí o princípio da reserva legal, o princípio da estrita legalidade. Só a lei pode criar crime, só a lei pode combinar penas, a lei tem um monopólio no direito penal para a criação de crimes, para a combinação de penas. Veja, como que o Código Penal amaga na carta do delinquente? A partir do momento em que existe o Código Penal, vou pegar meu livro aqui, vai um deles, vai volume 1. Vamos fazer aqui, ó, que ele fosse o Código Penal, esse livro de direito penal fosse o Código Penal. Eu, cidadão, eu posso ali abrir e consultar, olha, tem esse crime, tem outro. Em outras palavras, se eu praticar alguma daquelas condutas ali definidas como crime, eu vou ser processado, eu vou ser punido, eu posso ser preso. Mas tudo que não está ali previsto como crime, eu tenho liberdade para realizar. E o Estado não pode me incomodar em razão disso. Pegou a jogada? O direito penal, então, a criação de crimes, a combinação de penas, serve, no fundo, para proteger as pessoas, notadamente as pessoas de bem, as pessoas que caminham pela licitude, que não enveredam pela violação de leis penais. É isso. Olha, essas condutas são proibidas, mas todas as demais que não estão aqui, você é livre para praticar como e quando quiser. Tá bom? Mas, Kleber, vamos lá nessa linha. Qual que é, na verdade, a verdadeira função do direito penal? A função do direito penal, por excelência, qual é, hein? Imagina aí que alguém te pergunta assim, ó, olha, defina aí rapidinho para mim qual é a verdadeira função do direito penal, para que serve o direito penal? O maior nome do direito penal moderno, já de alguns anos, de algumas décadas para cá, né, é o alemão Klaus Rochin. Rochin há muito tempo se apresenta, né, o alemão Rochin, se apresenta como grande nome do direito penal no mundo todo. Criador de grandes institutos, de novas teorias. Imagina que você tenha... Vamos, bem hipotético. Imagina que você entra no bar, final de tarde, começo de noite, aquela hora de happy hour, você entra no bar e fala, vou tomar um chopinho hoje. Senta no balcão, olha do teu lado ali e tá o Klaus Rochin. Poxa, professor Rochin, ele, oi, tudo bem, tudo... Professor, posso te fazer uma pergunta de direito penal? Ele fala, uma só. Vai, tô bebendo, não me incomoda. Uma pergunta só. E você pergunta para ele, professor, para que serve o direito penal? Qual é a função do direito penal? Ele vai te dizer o seguinte, a função do direito penal, moderno, legítimo, democrático, é a proteção de bens jurídicos. A função precípua do direito penal, então, a verdadeira função, a única função, ele vai dizer, legítima do direito penal, é a proteção de bens jurídicos. Vem cá. Então, o direito penal, e aí a gente liga com o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, o papel do direito penal é proteger bens jurídicos.
O direito penal não deve se ocupar, olha aí, ó, de assuntos políticos, religiosos, filosóficos, econômicos, sociológicos, seja lá o que for. Principalmente assuntos políticos e religiosos, né, que tanto causam briga, tanto causam celeuma nos dias de hoje. O direito penal não deve se ocupar desses assuntos. O papel do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Só isso. Bom, e aí você me pergunta, o que são bens jurídicos? Bens jurídicos, escreva aí, são valores ou interesses relevantes, importantes para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Repito, bens jurídicos são valores ou interesses relevantes para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Ah, muito bem, Kleber. Muito bem. Bom, mas o direito penal deve proteger, então, todo e qualquer bem jurídico? Claro que não. Claro que não. O direito penal só vai proteger os bens jurídicos mais relevantes, mais importantes, seja para o indivíduo, seja para a sociedade. Ô Kleber, e como é que eu vou saber quais são esses bens jurídicos mais relevantes, mais importantes para o indivíduo e para a sociedade e, portanto, e consequentemente, merecedores da tutela penal? Quem é que vai fazer essa seleção? Quem que vai fazer essa escolha dos bens jurídicos que são merecedores da tutela penal? E aí? Vem cá. Quem faz essa escolha é simples. É a Constituição Federal. É a Constituição Federal, portanto, que vai nos dizer quais são os bens jurídicos merecedores de proteção do direito penal. Aqui, gente, surge uma teoria tão falada e tão simples, né? As pessoas complicam tanto que é simples, a chamada teoria constitucional do direito penal. Teoria constitucional do direito penal, a chamada teoria constitucionalista do direito penal. O que é isso? É simples. Ela vai dizer o seguinte: a criação de crimes e a cominação de penas, a criação de crimes e a cominação de penas só são legítimas quando se protegem valores consagrados na Constituição Federal. Então, quando que se pode criar um crime e quando se pode cominar uma pena? Quando se está protegendo um valor consagrado na Constituição Federal. Exemplo, por que o homicídio é crime? Porque o artigo 5º caput da Constituição Federal assegura a todas as pessoas o direito à vida. Por que o furto, o roubo, o estelionato, a receptação são crimes legítimos? Porque o artigo 5º caput da Constituição Federal assegura a todos o direito à propriedade. Por que calúnia, difamação e injúria são crimes? Porque o artigo 5º 10 da Constituição Federal diz que a honra é inviolável. A Alemanha, que para muitos tem o direito penal mais moderno, mais técnico do mundo, até a década de 90, ou seja, 30 anos atrás, até menos um pouco tempo atrás, o homossexualismo era crime. Olha que ponto a gente chega. Então, o brasileiro fica aí, né, pagando pau para a Alemanha. Ai, Alemanha, a gente adora bajular o que vem de fora. Até a década de 90, o homossexualismo era crime na Alemanha. Praticar conduta homossexual, ter um comportamento homossexual, era uma atividade criminosa na Alemanha. No Brasil nunca foi. No Código Penal Militar tem lá um resquício desse preconceito que sempre foi inaceitável, muito mais nos dias de hoje. Por exemplo, tem lá, né, chamam de crime de pederastia. Tá lá, tem uma conduta que é praticar relações sexuais no estabelecimento militar. Crime. Acho que está certo. Tudo bem. Quartel militar, estabelecimento militar, seja lá o nome que tiver, é local para tudo, né? Mas não para atividade sexual, né? Vai para o motel, vai para casa, vai para o mato, vai para o carro, vai para onde quiser, mas não no recinto militar. Norteado pela hierarquia, pela disciplina, por valores militares.
Só que esse tipo penal que prevê esse crime tem lá um parágrafo que diz, uma qualificadora, a pena é maior se as pessoas envolvidas na relação sexual são do mesmo sexo. Isso é inconstitucional. Isso não pode ser aceito. Por quê? Porque não há nenhum dispositivo na Constituição Federal que imponha um determinado padrão sexual, uma determinada orientação sexual a qualquer pessoa. A Constituição não se mete nesse tema. A pessoa tem direito de escolher o seu parceiro, o tipo de atividade sexual que quer, tem o direito de escolher não ter atividades sexuais, e o Estado não tem nada a ver com isso. Veja, dentro de uma teoria constitucional do direito penal, isso não pode ser aceito. Então tá aí, a função do direito penal por excelência é a proteção de bens jurídicos. Valores ou interesses relevantes para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo da sociedade previstos na Constituição Federal. Bom, e as finalidades da pena, hein? Falamos aí um pouco, batemos um papo, né? Sobre funções do direito penal. E as chamadas finalidades da pena? O que é isso, hein, Kleber? Vem cá comigo. Vamos bater um papo sobre isso. Olha, finalidade, né? Se eu te perguntar agora, com qual finalidade você está assistindo essa minha exposição? Ah, eu tenho interesse em direito penal, eu queria ver o que você tem para dizer, vale nota para a faculdade, eu fui obrigado a assistir, sei lá qual é a tua razão, mas você tem, não estou fazendo nada, não tem um joguinho hoje de futebol na TV, não tem nenhum programa, eu vim aqui assistir você falar. Você tem alguma finalidade para isso. Para que você faz faculdade de direito? Olha, para me graduar, para ter meu diploma, para no futuro ser advogado, ser advogada, juiz, juíza, promotor, promotora, delegado, delegada, etc. É isso. Tudo que a gente faz tem alguma finalidade. Quando a gente fala em finalidades da pena, nós vamos discutir o seguinte: o que o Estado busca quando aplica uma pena a alguém? O que o Estado almeja quando aplica uma pena a quem violou a lei penal? Veja, a pena é uma violência. É um mal. No mundo perfeito, penas não existiriam. Mas no mundo perfeito, que não existe, crimes também não existiriam. Agora, o que o Estado quer, o que ele almeja, o que ele quer alcançar quando ele aplica uma pena a alguém? E agora? É aqui que surgem as discussões sobre as finalidades da pena. Uma primeira teoria que vai surgir aqui é uma chamada teoria absoluta. É uma teoria absoluta. E para essa teoria absoluta, a pena tem uma finalidade retributiva. Então, em primeiro lugar, aí uma teoria absoluta com uma finalidade retributiva. Vem cá, o que é essa finalidade retributiva? É o castigo. A pena serve para castigar quem violou a lei penal. É um castigo. É um castigo. Tá? Isso é o que se chama de caráter expiatório da pena. É o que se chama de caráter expiatório da pena. Essa teoria vai dizer o seguinte, essa finalidade retributiva vai dizer o seguinte, a finalidade da pena é punir, é castigar quem violou a lei penal. A pena é um mal, mas é um mal legítimo. A pena é um mal, mas é um mal legítimo, aplicada pelo Estado em resposta ao mal ilegítimo, que é o crime. Veja, mesmo essa teoria, mesmo os defensores dessa teoria, entendem que a pena é um mal, é algo ruim. Porém, é um mal legítimo, aplicado pelo Estado em resposta ao mal ilegítimo do crime.
Bom, os grandes nomes dessa teoria absoluta foram Kant. Você lembra disso, das aulas de filosofia do direito, né? Foram Kant e Hegel. Ô Kleber, Kant e Hegel eram penalistas? Não, eram filósofos, né? Muitos ligados à igreja, protestantismo da época, né? Sobretudo. Mas veja, então essa finalidade retributiva tem muito a ideia de castigo. Se a gente pegar a doutrina canônica, a igreja fala muito disso, né? O castigo do mal. O mal tem que ser castigado. Veja a ideia, onde as penas são cumpridas até hoje, não tem estabelecimentos penais chamados de penitenciárias? Tem. Olha, isso tem tudo a ver com o direito da igreja. Penitência. Né? A penitenciária é o local em que se cumpre o castigo, a penitência, aplicada em resposta ao mal do crime. Kant tem até o exemplo aqui famoso que todo mundo fala, sempre aparece em provas, o famoso exemplo da ilha, né? Imagina, você, todo mundo que está assistindo esse nosso bate-papo aqui, imagina que a gente vai viver numa ilha. Vem comigo, André. Imagina que a gente está lá numa ilha e nessa ilha vai ter um líder. Toda comunidade minimamente organizada vai ter um comando. E esse líder vai distribuir as atividades. Olha, vocês vão plantar, vocês vão buscar água da chuva e da mina que tem, vocês vão pescar. Alguns aí, cada um vai ter sua atividade. E eu, Kleber, não faço nada. Fico deitado na rede o dia inteiro, dou uns mergulhos no mar, não faço absolutamente nada na minha vida. Não ajudo, então eu não planto, eu não pesco, eu não vou buscar água, mas eu não estou morrendo de sede. Não estou perdendo peso, pelo contrário, só estou engordando ali, na vida boa que eu estou levando. Pô, mas o Kleber não planta a comida dele, não pesca. Ele está comendo o quê? Era para ele estar emagrecendo, ficando fragilizado, mas ele está bem, está corado, está saudável. Fica deitado ali na sombra o dia inteiro. Até que alguém descobre que o Kleber está furtando comida dos outros membros da coletividade. Me levam à liderança, me levam a julgamento, eu sou condenado à prisão de 1 ano. Poxa, mas não tem prisão nessa ilha. Vamos construir uma cela do outro lado da ilha, vamos deixar o Kleber preso ali daquele lado, e eu fico preso. Todo dia alguém me leva lá um potinho d'água, um potinho de comida, minha pena é ficar ali durante 1 ano privado da liberdade. Imagina que 6 meses depois a maré começou a subir. Aquela ilha vai ser coberta pela água. Vocês constroem um barco para fugir dali, para procurar outra ilha para viver. Quando está todo mundo na embarcação já indo embora, alguém lembra e fala para o líder, ô líder, e o Kleber? O Kleber está preso lá do outro lado. Ele vai dizer o seguinte, Kant diria o seguinte, o Kleber está preso do outro lado, qual foi a pena que ele recebeu? 1 ano. Quanto ele já cumpriu? 6 meses. Então, como a pena funciona como um imperativo categórico de justiça, né? Alguém vai lá e mata o Kleber, ou deixa o Kleber morrer. Deixa ele aí. A própria sorte. Porque a pena, enquanto imperativo categórico de justiça, ela tem que ser integralmente cumprida, fielmente cumprida, sob pena de descrédito, de falência do Estado. Sob pena de descrédito do Estado, de falência do Estado. Tá bom? Bom, qual é a crítica que se faz a essa teoria absoluta? Qual é a crítica que se faz a essa finalidade retributiva? Vem cá. A crítica que se faz aqui é que a pena não tem nenhuma utilidade prática. A pena não tem nenhuma utilidade prática. A pena não busca evitar novos crimes, prevenir novos crimes. A pena representa apenas um castigo contra o condenado. É um instrumento de vingança do Estado contra o condenado. Então, é isso. Só isso. E nada mais. Em segundo lugar, surgem teorias
chamada de relativas. Para essas teorias relativas, a pena tem unicamente uma finalidade preventiva. A pena tem aí uma finalidade preventiva. Beleza? A pena tem somente finalidade preventiva. O que é preventiva? Prevenção. O Estado pune para evitar novos delitos. A pena, portanto, é aplicada com a finalidade de evitar com que outros crimes sejam praticados. A finalidade é a prevenção, que se subdivide em prevenção geral e prevenção especial. Prevenção que se subdivide em prevenção geral e prevenção especial. Beleza? O que é prevenção geral? O que é prevenção especial? Prevenção geral é aquela que se dirige aos demais membros da coletividade. É aquela que se dirige aos demais membros da coletividade. Pune-se o condenado para que os demais membros da coletividade não venham a delinquir. Não venham a delinquir. E a prevenção especial? A prevenção especial é aquela que se dirige ao próprio condenado. Pune-se o condenado para que ele não volte a delinquir. Tudo bem? Ponto interessante aqui. Tanto essa prevenção geral como essa prevenção especial se subdividem em negativa e positiva. Então, nós teremos prevenção geral negativa, prevenção geral positiva. Prevenção especial negativa, prevenção especial positiva. Tudo bem? Vem comigo. O que é a prevenção geral negativa? Você já sabe, prevenção geral é aquela que se divide a coletividade como um todo. É aquela que se dirige à coletividade como um todo. Tudo bem? Prevenção geral negativa é a chamada intimidação coletiva. Anota aí. Prevenção geral negativa é a chamada intimidação coletiva. Então, pune-se o condenado para intimidar, para amedrontar os demais membros da sociedade, para que eles não venham a delinquir. Olha aí, aqui, isso é típico de um direito penal do terror, um direito penal do medo. O grande exemplo disso, mais recente, é o famoso direito penal do inimigo. Função de prevenção geral negativa. E prevenção geral positiva? O que é isso? A prevenção geral positiva é a chamada reafirmação do direito penal. É a chamada reafirmação do direito penal. É mostrar para a sociedade que o crime foi praticado, o crime foi cometido, mas no final o Estado prevaleceu sobre o criminoso. A lei geral do Estado que proíbe as pessoas de delinquir prevaleceu sobre a lei especial do delinquente, que o estimulava a delinquir, que o estimulava a violar a lei penal. Essa é a chamada prevenção geral positiva. Então, negativa, intimidação coletiva, positiva, reafirmação do direito penal. Tudo bem? Qual é a crítica que se faz? Qual é a crítica que se faz? Qual é a crítica que se faz a essa prevenção geral? Qual é a crítica que se faz a essa prevenção geral? Vem cá. A crítica que se faz é que ela leva à chamada instrumentalização do condenado. O condenado vira ali um exemplo negativo para a sociedade.
Ele vira um exemplo de como a sociedade não deve se portar. Sabe aquela coisa? Imagina que o professor chegue na sala da faculdade e fala, ó, gente, aquele aluno ali, ó, o fulano, ele não estuda, não vem na aula, conversa, fica olhando no celular, não faz nada. Repetiu. Bombou de ano. Tomou DP, depois foi reprovado. Vocês querem ser igual a ele? Repetir de ano, que não vai se formar, não vai ter sucesso, vai fazer faculdade à toa? Ou vocês querem algo melhor? Se quiserem uma vida lascada, faça igual ele faz. Veja, essa é a crítica, né? Com base na pena. A pena utilizada, o condenado é utilizado como um instrumento para os demais membros da sociedade. Tudo bem? Isso aqui vai contra as ideias básicas dos direitos humanos. Aquela ideia, né? Os direitos humanos têm muita origem no cristianismo. Então veja, olha, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele nunca pode ser um meio de intimidação coletiva. O ser humano, pela sua condição humana, sempre tem que ser um fim, jamais um meio. Tá bom? Depois, essa prevenção chamada especial. Você já sabe, prevenção especial é aquela que se dirige ao próprio condenado. É aquela que se dirige ao próprio condenado. Beleza? O que é chamada prevenção especial negativa? Também conhecida como prevenção especial mínima. E aí, o que é a prevenção especial negativa, também chamada de mínima? É simples. É evitar a reincidência. O Estado pune para que aquele condenado não volte a delinquir. Para que aquele condenado não volte a delinquir. É o mínimo que se busca. Por isso é chamado de prevenção especial negativa ou prevenção especial mínima. Pune-se para que o condenado não volte a delinquir. Não volte a delinquir. Tudo bem? E a prevenção especial positiva, também chamada de previsão especial máxima. Prevenção especial positiva, também chamada de prevenção especial máxima. É a tão sonhada ressocialização. Mais do que imaginar apenas em um condenado não voltar a delinquir, busca-se o quê? A melhora dele enquanto ser humano. É a chamada ressocialização. Então ele entrou no sistema prisional como um péssimo pai, violento, um péssimo marido, um péssimo cidadão, e depois de cumprir a pena, ele sai dali muito melhor, muito mais apto para a vida, muito mais apto para a vida em sociedade. Tudo bem? Essa é a ideia. Veja, essa ideia da ressocialização, na verdade, ela é utópica, né? Essa ideia de imaginar que as pessoas vão entrar nos estabelecimentos prisionais e saírem de lá muito melhores, isso é um sonho. Tem uma penalista portuguesa chamada Anabela Miranda Rodrigues. Anabela Miranda Rodrigues diz o seguinte, opa, pera lá, isso ela está falando de Portugal, hein? Da realidade prisional de Portugal e da Europa. Imagina ela conhecendo o sistema prisional brasileiro. Não preciso nem falar como que é, todo mundo tem ideia, né, de como funciona. Ela vai dizer o seguinte, olha, a pena, antes de ser ressocializadora, ela tem que ser não dessocializadora. A pena, antes de ser ressocializadora, ela tem que ser não dessocializadora. Tudo bem? Então, o Estado, ao invés de ficar pensando em ressocializar o condenado, ele deve muito antes pensar em não prejudicá-lo ainda mais. E não torná-lo uma pessoa ainda pior do que ele entrou. Certo? Bom, ô Kleber, e qual é a crítica que se faz a essa prevenção especial? A crítica que se faz a essa prevenção especial é que o direito penal assume um papel educativo.
um papel pedagógico. Educar pessoas não é tarefa do direito penal. Educar pessoas é tarefa da família, da escola, talvez até da sociedade, mas não do direito penal. Não se trata de atividade que diz respeito ao direito penal. Tudo bem? Bom, se a gente pensar na evolução do direito penal, ô Kleber, e aí? Como que essas finalidades da pena evoluíram ao longo da história? Se a gente pegar o direito penal lá dos povos primitivos e vindo, evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos séculos da história, lá no começo do direito penal, a finalidade da pena era meramente retributiva. Era meramente retributiva. A pena era um castigo e nada mais. O melhor exemplo disso, a pena de morte. A pena capital. Olha, praticou um crime, mata o sujeito. Quer castigo maior do que esse? Que aí uma pena estritamente de finalidade retributiva? Conforme o direito penal foi evoluindo, a pena foi assumindo também um papel preventivo. Vamos pensar na pena de morte em praça pública. Imagina Joana d'Arc morrendo queimada, crucificada em praça pública na França. Olha, era uma finalidade retributiva para ela, claro que era, mas era também uma finalidade de prevenção geral. Olha, demais pessoas, não façam o que ela fez, senão vocês terão o mesmo fim que ela teve. Quando o direito penal foi evoluindo, a pena passa a ter também uma função de prevenção especial. Basta pensar nas penas restritivas de direito, nas penas alternativas, vai? Olha, vamos trabalhar, cumprir a pena trabalhando. Trabalhando você vai melhorar enquanto pessoa. Vamos em busca da tua ressocialização. Então, conforme o direito penal vai evoluindo, a pena vai assumindo cada vez mais um papel preventivo. E conforme a sociedade é mais autoritária ou mais democrática, a pena tem mais ou menos função, finalidade preventiva. Alguém pode me perguntar, Kleber, quer dizer então que a pena começou meramente retributiva? Sim. Conforme o direito penal foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo, a pena foi assumindo um papel cada vez mais preventivo? Sim. Ô Kleber, você acha que no futuro a pena vai ser exclusivamente com finalidade preventiva? Não. Não. Por que não? Porque a ideia de castigo é inseparável da ideia de pena. A ideia de castigo é inseparável da ideia de pena. Qualquer programa de TV que a gente liga aí, qualquer pessoa que a gente encontra e conversa, imagina que mataram ali um rapaz, a mãe dele vai dar entrevista, você vai falar com a mãe dele, ela vai dizer o seguinte, qualquer hora da conversa ela vai dizer, olha, levaram meu filho, eu espero agora que a justiça seja feita. Olha, o que a senhora espera daqui para frente? Seu filho não vai voltar. A senhora espera o quê? Ela vai dizer, eu espero justiça. Justiça. Tudo bem? Justiça aí é o quê? Eu espero que ele seja castigado. Que ele seja rigorosamente punido. Ela não está nem aí se ele vai ser ressocializado, se vai ter prevenção geral. Ela quer que ele seja punido severamente. É a ideia de castigo, a ideia retributiva, é inseparável da ideia de pena. Tudo bem? Para a gente fechar isso aqui, ô Kleber, quais dessas teorias das finalidades da pena o nosso direito penal adota? Uma teoria, uma finalidade retributiva ou uma finalidade preventiva? Vamos direto. A gente vai ter dispositivos da Lei de Execução Penal, a gente vai ter dispositivos do Pacto de San José da Costa Rica, mas nós vamos ter principalmente, anota aí, o artigo 59 caput do Código Penal. Nós vamos ter principalmente o artigo 59 caput do Código Penal. Beleza? Vem cá. Lá está escrito, o juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, vem um monte de coisa. E lá no final diz,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. O juiz aplicará a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Reprovação, finalidade retributiva, prevenção, finalidade preventiva. Então, no Brasil, adota-se uma teoria mista, uma teoria unitária, unificadora, dialética, eclética. A pena, isso pode aparecer para você de dois jeitos, tá? Pode ser falado de dois jeitos. A pena tem uma dupla finalidade. O que é essa dupla finalidade? Retribuição e prevenção. Isso pode aparecer para você com a pena com uma dupla finalidade, reprovação e prevenção, ou então com uma tripla finalidade. Ou então com uma tripla finalidade. O que seria isso? Retribuição, prevenção geral e prevenção especial. Tá? A pena tem uma dupla finalidade, retribuição e prevenção. A pena tem uma tripla finalidade, retribuição, prevenção geral, prevenção especial. Tá bom? Pessoal, espero que a nossa conversa tenha sido útil, produtiva, que tenha levado conhecimento, reflexão para você aí. Boa sorte na tua carreira, boa sorte na tua jornada, nos teus estudos. Muito sucesso. Um forte abraço. Dr. Kleber, em nome do Luiz Salesiano, eu gostaria de parabenizá-lo pela brilhante explanação, pela forma tão clara, tão objetiva com que tratou um tema de tamanha importância, que certamente irá contribuir demasiadamente na vida de cada um dos nossos acadêmicos e também na vida de todos aqueles que vêm acompanhando as nossas palestras e que militam na área do direito penal. Os nossos sinceros agradecimentos. Para nós é uma honra tê-lo conosco aqui e participar de um congresso de tamanha importância na vida de cada um de nós. Aos demais, aqueles que vêm acompanhando as nossas palestras, fique de olho na programação e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.